Deus seja louvado pela vida do apóstolo Éder, da bispa Elizabeth, todos os seus colaboradores, seus membros daqui da igreja, que Deus abençoe a vida de todos, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 26, 25 a seguir, tá? Está escrito assim, tem como epígrafe do texto, Jesus anda sobre as águas. Versículo de número 25 diz, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se. Lembram bem disso aqui, assustaram-se. E dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo, percebe isso aqui, ó, gritaram com medo. Beleza. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção aqui no versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Queridos, amados e meus irmãos, eu quero aqui destacar alguns detalhes desta passagem bíblica que, embora quando nós lemos, a gente lê muitas das vezes de forma superficial. E aí acaba passando desapercebido alguns pontos muito interessantes, cruciais, que faz desta passagem bíblica aqui ser algo maravilhoso, fantástico e surpreendente dentro desses detalhes. Percebe-se que Mateus está contando aqui sobre um grande feito do Senhor Jesus no seu ministério terreno. Eles estavam dentro de um barco, e este barco estava navegando, indo para uma direção. Se nós for ler nos primeiros versículos aqui desta epígrafe, no versículo 22, Jesus vai ordenar aos seus discípulos da seguinte forma, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Aqui nós já vamos entender alguns pontos muito interessantes aqui, algumas curiosidades que passam desapercebido. Percebe-se que na primeira viagem que o Senhor Jesus, ele fez com seus discípulos, Jesus estava no barco. Sim, a Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco. E Jesus disse para o seu discípulo, olha só, vamos entrar agora neste barco aqui e vamos para a banda do outro lado do lago. Os discípulos entraram no barco, Jesus então comandou aquela viagem até o destino a qual ele tinha predestinado. Só que olha só que interessante, toda vez quando Jesus ele escolhe alguém, Jesus ele sempre garante a vitória. Jesus, quando escolhe alguém e direciona para algum lugar, Jesus sempre ele vai estar na frente. Sempre ele será o comandante, sempre ele será o piloto, sempre ele será o motor da condução. Preste bem atenção aqui,
Jesus tinha falado para o seu discípulo: vamos para a banda do outro lado do lago. E os discípulos entraram no barco, mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio dormir. Jesus, ele dormiu em um profundo sono. Mateus vai relatar que Jesus estava com sono tão profundo que ele deitou na proa com uma almofada. Ele dormiu. Porque, irmão, Jesus dormiu, sendo que o Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor te guardará da lua, nem o sol não te molestará. O Senhor te guardará de todo mal. Ele vai guardar a tua alma. O Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Entenda só um detalhe. No Salmo 121 vai dizer que ele não dorme. Aquele que te guarda, ele não dorme. Mas aqui ele dormiu. Na viagem que ele está com seus discípulos, ele dormiu. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus dormiu. E agora olha só que interessante. É porque na deidade de Jesus, o que é isso? Deidade, meus irmãos, é dupla personalidade. Jesus foi o único ser humano que teve dupla personalidade. Em uma, ele sendo Deus em sua essência, na sua natureza, ele era Deus, porque a natureza é uma essência, ela não pode ser modificada. É por isso que nós, como ser humano, nós temos a natureza pecaminosa de Adão, e não há nada que mude isso. Isso é natureza. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade, e é o Espírito Santo de Deus que intercede para conosco junto com o Pai, em gemidos inexprimíveis, em oração. É por isso que quando o homem, ele não está com Jesus, ele é um homem natural, é um homem pecaminoso, é um homem carnal. Ele não tem força de vir para a igreja, ele não tem força de vir para o culto, ele não entende as coisas celestiais, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual entende tudo e nada dele é discernido. Porque 2 Coríntios capítulo número 5 versículo 7, a Bíblia diz que nós andamos por fé e não andamos por vista. Entenda, é por isso que nós estamos sujeitos a errar, é por isso que nós estamos sujeitos a cair, é por isso que nós estamos sujeitos a tropeçar. O apóstolo João falou da seguinte forma: se alguém de vocês diz não tem pecado, já está cometendo o pecado da mentira, porque todos nós cometemos pecado, todos nós erramos diariamente, mas quem nos perdoa é Ele, o Senhor Jesus. É Ele que nos perdoa mediante
mediante o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Em 1 João capítulo 1 versículo 7, a Bíblia diz: se vós andar na luz, como ele também está na luz, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É por isso que o maligno tem raiva de você. É por isso que o maligno tem raiva de mim. É por isso que o maligno tem raiva da igreja. É por isso que o maligno quer ver sua queda. É por isso que o maligno, ele é acusador. Porque quando nós erramos, ele diz: você é pecador. É por isso que quando alguém xinga, ele diz: você xingou, cabra. Você é pecador. Ele acusa. Ele taca o dedão na tua cara e fala: você se estressou, você saiu do espírito, você deixou a cruz de lado. Você quis bater no irmão, você quis bater na irmã. Só que tem uma coisa, irmão: enquanto o diabo acusa, Jesus está dizendo: eu perdoo ele, eu perdoo ela. É por isso que a igreja, ela caminha a todo vapor, a toda velocidade. Somos lavados pelo sangue, somos lavados pelo sangue. Aleluia! Sabe o que é isso, irmão? Vira para o teu irmão e fala assim: isso se chama misericórdia de Deus. O Senhor é misericordioso. O Senhor diz: e serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não lembrarei mais. Sabe o que o Senhor está dizendo? Meu filho, estou aqui. O próprio João disse, irmão: filhinho, escreva essas coisas, capítulo 3 de primeira epístola de João, para que não pequeis. Mas aconteceu, João, temos o advogado para com Pai, Jesus Cristo justo. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Levando Pedro para o barco. Grava bem isso aí. Levando Pedro para o barco. Entenda. Tu está achando que eu não estou falando da idade de Jesus? Estou falando da natureza. Nós, como natureza, somos pecador, somos falhos, erramos, saímos do espírito, queremos dar um chute em alguém, mas o Senhor Jesus, ele é misericordioso. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais que o mundo todo, mais que o mundo todo. Está fraco, mais que o mundo. E não há bens no mundo, na terra, que pode comprar o valor de uma alma. Quando Jesus estava naquele diálogo com o maligno, em Mateus capítulo 4, o maligno leva Jesus para um monte muito alto, e quando leva Jesus lá, ele mostra todos o reino do mundo e a sua glória, os seus tesouros, os seus pertences, e diz: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Você sabe qual que era a intenção do maligno? Ele queria comprar a humanidade e deixar ela escravizada para toda a eternidade. Mas a missão de Jesus aqui na terra era uma só: se dar a morte, entregar a morte, porque ele não morreu, não mataram ele. Ele mesmo olhou para com o Pai lá na cruz e disse: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Sabe por que Jesus disse isso? É porque se ele não falasse, a morte nunca ia chegar nele, porque ele é aquele que venceu a morte.
Aleluia! Quem está na nova Minerária, quem veio da glória, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, exalta Ele. Lembra lá na ilha de Pátimo? Jesus se apresenta perante João e diz: ei, João, eu sou aquele que vive e reina para todo sempre. Fui morto, mas estou vivo. E tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Oh glória! Jesus é aquele que venceu a morte. Sendo nós, irmãos, ainda pecadores, Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então, pela nossa essência, nós temos a natureza humana. Repita comigo: natureza humana. Enquanto Jesus, repita, enquanto Jesus tem natureza divina. Sabe o que é isso? A natureza divina, ela é a essência. A Bíblia diz que Isaías escrevendo, capítulo de número 43, versículo 13, ainda antes que houvesse, tá um bom de Bíblia, ainda antes que houvesse, eu sou. Isso é natureza divina. Escuta-me. Como natureza divina, Jesus, Ele é Deus. E com a personalidade humana, você entendeu, hein? Que é a natureza, que é a personalidade agora. Ele sentiu fome. Ele sentiu sede. João escreveu dizendo que ele chorou, ele sentiu cansaço, ele sentiu fadiga, ele sentiu dor. Sangue saiu do seu corpo e ele sentiu sono. E naquela viagem que ele estava com seus discípulos, que ele veio a dormir, ele estava cansado. Repita para o seu irmão e fala assim: Jesus estava cansado, mas no mesmo tempo ele estava muito esperto. Como que pode isso, irmão? Alguém dormir e ao mesmo tempo estar acordado? Olha só, Jesus estava dormindo, de repente o vento bateu ao contrário. As águas se levantaram e começou a entrar dentro do barco, irmão. Jesus estava dormindo. Escuta só, o barco estava quase afundando, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos apavorou. Meu Deus do céu, e agora? O mestre está dormindo e o barco está afundando. Irmão, o desespero bateu. Oh, humanidade que se desespera por qualquer coisa. Se os discípulos que andavam com Jesus temeram, imagina nós, irmão. Imagina nós. Aí, atualmente, o maligno diz assim: você não tem fé não? Larga a mão, chuta a cruz, vai embora. Pega uma Heineken, vai lá pro lambadão, vai mexer o esqueleto para lá. Só que Jesus está dizendo assim: eu sei que você tem pouca fé, mas com a sua pouca fé, eu farei um milagre na tua vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Com as tuas poucas forças. Essa menina que veio visitar hoje, isso, você mesmo.
Jesus está dizendo: com as tuas poucas forças, eu te levantarei, diz o Senhor dos Exércitos. Com essa pouca fé sua mesmo aí, que às vezes Jesus te desperta para orar de madrugada, te levantar de madrugada, você olha assim para a beira da cama, fala o quê? Daqui a pouco o despertador, tim, 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 e pá, capota de novo. Dorme de novo, pouca fé. Mas Jesus está dizendo assim: eu sei que você é cabra ruim mesmo, mas eu estou contigo nesta peleja. Entende, irmão? Para nós acelerar aqui a mensagem, que eu não quero extrapolar o horário, mas eu quero deixar aqui um gosto, quero mais. Vai que de repente eu volto. O apóstolo me convida. Entenda, Jesus estava dormindo. Fala assim: Jesus estava dormindo. O barco estava afundando. Aí olha, preste bem atenção. O barco estava afundando, que tinha água dentro do... Mas Jesus estava... Tinha água dentro do... Mas Jesus estava... Irmão, você já tacou água em alguém que está dormindo? Acorda na hora. Aquele dia Jesus estava tão cansado, na sua personalidade humana, que nem a água foi capaz de despertar Jesus. O vento era contrário, não era? Sim ou não? E nem o vento despertou Jesus. Falei: meu Deus do céu, que sono é esse? Mas tem uma coisa que desperta a atenção de Jesus. Pergunta qual? Não, tá fraco. Pergunta qual? Adoração. Entenda só, Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que alguém chegou até Jesus e falou: mestre, nós estamos perecendo. A água não acordou, o vento não acordou, mas o adorador despertou, mestre. Quer vitória na tua vida? A tua vida está um turbilhão, a tua vida está um vendaval, a tua vida só está água dentro do barco. Levanta para você ver. Vai lá na madrugada, vai lá na beira da cama e desperta o mestre. É na hora, meu irmão, o mestre levantou. Opa! Não resisto, aí não. Ô, tempestade, para. O meu filho está clamando a mim. Ô vento, pode parar, vento, peraí. Ela está me adorando, ele está me adorando. Você está ouvindo? Jesus está dando ordem para o vento parar, para a tempestade parar. Deus está dizendo: eu estou acalmando o mar. A tua vida está um turbilhão, mas Jesus está dizendo: eu estou acalmando hoje. Eu estou acalmando a tempestade. Levanta a tua mão para você glorificar o nome do Senhor. Levanta a tua mão para você adorar o nome do Senhor. Tu está entendendo? Eu já ouço aqui, irmão, é verdade. Eu estou ouvindo e estou vendo uma grande tempestade. Jesus fazendo assim: chega. O apóstolo vai ter testemunhos aqui na próxima quarta-feira, de pessoas que vai falar assim: eu estava em uma grande prova, mas Deus abriu uma grande porta para mim. Eu estava passando por uma grande luta no meu lar, mas Deus deu vitória para mim. Vai haver aqui testemunho de cura. Eu vejo o Senhor Jesus entrando dentro de um hospital, lá para Chura Bacana. O teu ente querido não vai perecer.
Levanta a mão para você dar glória. Levanta a mão para você dar glória. Sabe que Deus está dizendo: ei, meu filho, isso aqui está em Salmo 103, verso 14. Eu sei as tuas estruturas, e eu sei que você é pó, mas eu sou o Senhor que te levanta. Escuta, irmão, para nós encerrar aqui agora, que eu não quero passar do horário. Nessa passagem que lemos, Jesus não está no barco. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus não está no barco. Os discípulos aqui, nessa segunda viagem, que é essa aqui que nós lemos, tá? Jesus, ele não está no... Mas tem um motivo. Tem um porquê. Irmão, Jesus, quando o povo vai até ele, escuta só isso aqui. Quando alguém vai até Jesus, ele não consegue dispensar essa pessoa sem nada. Quem é bom de Bíblia sabe que quando o povo estava lá no meio do deserto, acompanhando Jesus 3 dias, irmão. Deserto é calor pra caramba. Frio à noite que só. O povo estava lá, ó, caminhando com Jesus, sem comer. O que Jesus falou? Ô, galera, o que tem para esse povo comer? Ó, tem dinheiro, junta, já pego a bolsa. É aqui mesmo que tem. Aqui tem dinheiro. Não, mas até ir lá, estava longe, viu? Até ir lá no bar do seu Zé, até, vai para converter, tá? Até ir lá no mercado, bom Jesus, vai demorar. Vamos fazer o seguinte: quem trouxe alguma coisa aqui, irmão, no meio daquela multidão, levantou um menino. O que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: é o suficiente para eu alimentar a multidão. Não posso despedir esse povo de mãos vazias. Essa é uma outra passagem, eu só quero acelerar aqui. No versículo 22 que nós lemos, está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É muito forte isso aqui, irmão. Tu está entendendo? Eu vou falar aqui mais abertamente. Dá um exemplo aqui de nós pregador. Eu conheço muitos, eu não faço isso. Mas eu conheço muitos que acabou de pregar tchau e perna para quem tem. E já avisa, não oro por ninguém, vou orar aqui na mensagem, tchau. Vai embora. Vai apertar a mão do cabra, ele escolhe a mão, não dá nem ideia, não dá nem moral. Isso aqui é um ano. Agora Jesus, irmão, está escrito aqui, nós estamos lendo, não estamos lendo? Jesus falou, seus discípulos falou: Jesus está ficando tarde. Já estamos nas primeira vigília da noite, 6 horas da tarde, está ficando tarde. Não é bom viajar à noite, tem lenda de fantasma. Pega a visão. Vambora. Jesus falou assim: pode ir. Eu não posso deixar esse povo aqui enquanto eu não despedir de tudo. Irmão, eles estavam com uma ordem de Jesus para prosseguir. Mas sabe o que é interessante? Continuando aqui a leitura, ele despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Entenda, e aqui eu encerro. Jesus estava com seus discípulos, ordenou eles: entra no barco, vai viajar, e eu vou despedir essa multidão aqui. Ninguém que vai ao encontro de Jesus sai falando ou sai sem receber nada. A não ser se for fariseu hipócrita. Agora, se for adorador, meu irmão,
Esse aí é o outro mistério. É os únicos que não recebem nada. Porque o fariseu hipócrita é o seguinte: ele olha assim e fala: vixe, irmão, lá tinha uma grão de terno toda azul, até a gravata do cara era azul, e soberrou lá, não aconteceu nada. Aí o adorador fala assim: eu já fui dando glória, já fui recebendo no caminho, cheguei lá, já estava no manto, já estava no glória, pronto para receber meu milagre. Entenda, o barco estava já no meio do mar, versículo 24. Olha só a Bíblia, detalhe, irmão, detalha tudo. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. O barco estava na onde? No meio do mar, no meio do trajeto. Jesus não estava orando lá? Jesus, ele foi correndo? Está escrito na Bíblia isso? Jesus, ele foi andando. O andar de Jesus é mais rápido do que um barco trafegando no meio do mar. É porque o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. Vira para o teu irmão e fala assim: quando tu quer em um tempo, fala assim. Quando tu quer, no teu tempo, Jesus, ele tem um tempo específico para operar. O tempo deles era a quarta vigília da noite. É esse tempo aqui que está acelerado. Mas o tempo de Jesus, a Bíblia diz que um dia vale como 1000 anos para Deus, e 1000 anos para Deus vale como um dia. É um tempo totalmente diferente. É por isso que quando os discípulos, irmão, Jesus estava orando, falando com o Pai. Isso aqui já é um outro mistério, quando tiver oportunidade eu falo isso aqui. Está dentro da deidade que eu falei. Natureza divina, com a personalidade com a natureza divina, ele é Deus. Mas como personalidade humana, ele precisava estar conectado com o céu. Entenda, Jesus, ele caminhando sobre os discípulos vendo, gritaram com medo: é um fantasma. É normal isso aqui, tá, irmão? Porque quando nós estamos em uma tribulação, em um redemoinho, em um embaraço, é normal a gente enxergar coisas que não existem. É normal alguém olhar e pensar, imaginar que alguém está perseguindo ele. Quer ver eu dar um exemplo aqui? Eu fui missionário 3 anos, cuidando de igreja, assim, eu tenho uma experiência com isso. Alguém chegar e falar assim: ó, o pastor não me olha. O apóstolo vai na casa do fulano, vai na casa do ciclano. Isso é provação de Deus para a sua vida. Isso não é que ele é ruim. Jesus era fantasma? E os chamaram ele de fantasma. Imagina alguém humano. Chama até de outras coisas. Mas Jesus não era um fantasma. Mas chamaram ele de... Porque quando nós estamos na prova, a gente enxergamos coisas que não é fato. É normal. Rapaz, nós enxergamos tanta coisa. Eu falei: meu Deus, o irmão está me perseguindo. Ah, rapaz do céu, vou mudar de igreja. Só que não adianta, irmão. Entenda só o processo. Se você muda de igreja, o processo é o mesmo. Vai te pegar lá onde você for. Se você mudar de cidade, de estado, de país, Jesus vai dizer: eu estou em todo lugar. Ah, meu filho. Estou aqui, eu sou prova. Eu tenho que passar. Isso chama-se Olha, alguém está ligeiro lá, hein? Só quem sabe o que é processo entende bem da causa. O que é um deserto. Só que entenda só, irmão. Quando Jesus viu que eles gritaram: é um fantasma, Jesus logo respondeu.
Porque Jesus é assim, ele conhece o nosso limite. Jesus conhece o nosso limite. Para nós encerrar aqui, vira para o seu irmão e fala assim: ei, Jesus conhece o seu limite. Ele não vai te provar até o extremo, ele conhece o teu. Quando Jesus viu que chamaram ele do barco de fantasma, ele logo respondeu: está escrito aqui, irmão, ó. É que tu lê tão rápido que você não vê. Aqui, ó, a Bíblia diz, ó, só versículo 27. Jesus, vírgula, porém, vírgula, lhes falou logo, porque ele viu que o bicho ia pegar lá dentro do barco. Você já levou um susto? Arrepia até o cabelo, tudo. Irmão, os discípulos iam pular do barco, irmão. Ia pular. Jesus logo respondeu: ei, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Vamos lá em Isaías 43:13, você já achou que eu ia esquecer? Ainda antes que houvesse dia, Jesus olhou para o discípulo assim: não temas, sou eu. Isaías 43, versículo 13, parte final. Operando eu quem? Calma, seus discípulos. E aí, encerra aqui agora, prometo, apóstolo. Quando Pedro olhou, ele sabia a voz do mestre, não é? O que a Bíblia diz, João 10:10? Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas ouvem a minha voz. Opa, Pedro olhou e falou: opa, essa voz é de Jesus mesmo. Ai, Jesus! Se és tu mesmo, manda eu até aí. Jesus falou: vem, Pedro. Pedro pulou. E, irmão, eu encerro aqui, em nome de Jesus. Entenda. Foi Jesus que chamou Pedro para entrar na água? Me responda. Foi Jesus que chamou Pedro para entrar na água? Jesus permitiu, porque ele pediu. Você está entendendo aqui a jogada? Entendeu? Mistério. Se Jesus falasse assim: Pedro, vem ter comigo, não ia afundar. Não ia afundar. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, o pai segurou ele? O pai estava morto para dar herança para o filho? Não, mas o pai falou: toma aqui a parte da herança e vai. Quando alguém quer sair da presença de Jesus, Jesus não impede. Jesus porque sabe que vai afundar. Isso se chama revelação da palavra, tá? Jesus, ele porque sabe que vai afundar. Lembra lá de Jeremias 18? Eis que eu vi um oleiro que fazia o vaso, e o vaso quebrou-se na mão do... O vaso quebrou na onde? Na mão do... E o oleiro é quem refaz o vaso de novo ou faz novo. Jesus olhou para Pedro, Jesus sabia que Pedro ia afundar. Porque quando Jesus desce, aqui eu encerro, versículo de número 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com... Mas, aqui ó, versículo 30, mas sentindo o vento forte. Pega outra revelação aqui, eu encerro. Quando nós saímos da presença de Jesus, a primeira coisa que vem é o vento. É o vento. É o vento. Mas peraí, ele não andou sobre as águas? Andou ou não andou? Andou, a Bíblia diz. É aquele negócio assim, ó. Eu saí do barco. Tá tudo bem. Tô às pampas. E sou paulista, tá? Lá eles falam isso. Tá às pampas, tá da hora. Tranquilo. Esse negócio aí de estar na igreja, esquece. Só curtição. Tá de boa. Porque Pedro sentiu esse prazer. Eu tô andando sobre mas o vento forte fez Pedro ter medo.
E quando o vento forte bate em Pedro, a Bíblia diz que ele começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me. Jesus logo, tem um logo aqui de novo, tá? Que é imediatamente no original, estendendo a mão para Pedro, segurou, e o apóstolo trouxe a palavra, eu falei para a bispa, a confirmação de Deus, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O vento foi acalmado só depois que entrou no... O vento acalmou só depois que entraram no... E o tema da mensagem qual era? Jesus levando Pedro para o barco. Fica de pé em nome de Jesus, faça uma breve oração e entrega o microfone. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo essa noite? Ei, eu vou te levar no centro da minha vontade novamente. Eu vou levar você para dentro do barco novamente. Não era para você ter saído, eu permiti você sair no barco. Você afundou porque você quis andar sobre as águas, se aventurar em meio à tempestade. Mas eis, eu estou levando você para dentro do barco novamente. Eu estou levando você para dentro do barco novamente. Levanta a tua mão em nome de Jesus. O Senhor me disse, aleluia, ontem ainda quando eu estava falando com o apóstolo, o Senhor falou comigo: eu irei restaurar vidas daquele lugar. Eu irei falar profundamente em corações abatidos, entristecidos naquele lugar. Sabe que o Senhor está dizendo: eu sei as tuas fraquezas, eu sei a tua falha, mas eu estou levando você para dentro do barco. Levanta a tua mão em nome de Jesus, Senhor Deus e eterno Pai. Aqui está, Senhor meu Deus, a tua igreja, Senhor Jesus, diante da tua presença, Senhor. Pai, o teu nome seja glorificado nos céus, na terra. Deus, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Ela não é minha, ela é de ti, ó Senhor. Traga novamente o teu filho para dentro do barco. Sabiam mais o que fazer, disseram: vamos morrer. De perto Jesus nos acompanhava. Quando Jesus entra no barco,